Olá, alunos, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Crestani e hoje vou trabalhar um conteúdo bem interessante: migração, imigração ou emigração. Vamos aprender um pouquinho a diferenciar essas terminologias que muitas vezes nós confundimos. Bom, a migração, conforme eu trago aqui para vocês, é o deslocamento populacional geográfico de forma temporária ou permanente que desde o início da humanidade tem contribuído para a sobrevivência do ser humano. O que nós temos que entender? Os seres humanos que migram o faz por alguma razão, e muitas vezes a sobrevivência de um determinado grupo social depende de seu deslocamento pelo espaço, como por exemplo, durante a pré-história, quando os primeiros seres humanos migravam em busca de alimentos. Aqui eu citei um exemplo de como que funciona a migração. As razões para a migração, elas podem ocorrer pelas questões econômicas, quando o migrante sai em busca de melhores qualidades de vida, empregos, salários, muito comum em países ou regiões em subdesenvolvimento. Também pode ser cultural e religiosa, no caso de alguns grupos sociais que migram para o local com o qual identifica, como os muçulmanos, que migraram para Meca a fim de facilitar a prática de sua religião. Política, que é uma das razões também, ocorre com bastante frequência durante crises políticas, como guerras, ditaduras, nas quais vários contingentes políticos migram de forma livre ou forçada para evitar os problemas de seu país. Exemplos disso atualmente são os refugiados sírios que deixaram seu país para fugir de uma guerra civil que já dura há quase 3 anos e contabiliza mais de 130 mil mortos. Ou também por razões naturais, muito comuns em lugares com ocorrência de desastres ambientais, como secas, frio intenso, calor excessivo, entre outros. Quando você fala sobre a saída ou entrada de alguém em um país, aparece a dúvida do emigrou ou imigrou. Então eu vou trazer essa diferenciação para vocês. Imigrar quer dizer entrar em um país estranho a fim de morar nele, ao contrário de imigrar, que significa sair de um país e ir morar em outro. Esse termo aparece muito constante e também de forma errada em algumas reportagens de jornais. Temos como exemplo também os europeus que imigraram para o Brasil em 1870, por causa da crise que assolava a Itália. Se trocar o verbo da oração acima para emigrar, o sentido da mesma torna-se outro. E essa afirmação que eu acabei de dizer, ela acaba ficando errada. Logo, a ação de deixar um país em função de estabelecer em outro é a emigração, como o exemplo que eu trago para vocês. Emigraram da Itália e foram para o Brasil. E o outro exemplo, alguns pássaros emigraram de seu habitat natural à procura de lugares mais quentes. Se alguém entra em um país com o intuito de morar no mesmo, dizemos emigração. Veja os exemplos. A. Vários imigrantes europeus trabalharam em lavouras de café no Brasil, porque de fato não havia outro emprego. B. O percentual de imigração foi maior no período das guerras. Aqui nós temos dois exemplos do que seria o significado da palavra imigração. Para finalizar a nossa videoaula, vamos entender qual é a diferença então entre imigração, emigração e migração. Imigração, movimento de entrada de pessoas num país estrangeiro. Então, esse é o conceito de imigração.
Emigração é o movimento de saída de pessoas do seu país de origem. Então, se eu saio do Brasil e vou para um outro país, eu estou emigrando. Já a migração é a movimentação de pessoas de um país ou região para outra, incluindo o movimento de saída de um país, emigração, e o movimento da entrada em um país, imigração. Então, migração, na verdade, ela é a junção dos dois conceitos de imigração e emigração, ok? Essa seria a nossa aula de hoje. Um grande abraço e até a nossa próxima videoaula. Até mais!